aula de hoje, que é Começando do Zero. Eu acredito que todo mundo vai aprender muito hoje sobre roteiro. E já fiquem aí com sua caneta e o seu papel na mão, que nós temos muitas coisas para aprender. Ok? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é alguns slides aqui relacionados aos livros que eu acho muito importantes que vocês, que têm interesse em roteiro, que vocês tenham em mãos, ou PDF, sei lá, que vocês possam aprender muito com eles, como eu aprendi. Vocês estão vendo? Todo mundo vendo? Ok. Esse é o Developing Story Ideas, do Michael Habinger. Ele é um livro em inglês, ele é bem legal. Ele tem algumas instruções muito legais sobre criação de histórias, sobre alguns exercícios. Confesso que ele é um pouquinho mais chatinho, assim, relacionado aos outros que eu vou mostrar aqui, mas ele é um dos que está na lista. E ele tem uma coisa muito importante que é sobre os 4 chapéus, que vocês vão aprender, que é muito legal. Directing the Story é muito bom. Pensa num livro muito bom, de maravilhoso, é esse. Eu acho esse livro fantástico, acho que todo mundo devia ler esse. Esse também é totalmente em inglês, mas é muito bom, ainda mais para quem quer ser diretor. Ele é muito legal. Ele é um livro, olha que engraçado, ele é um livro para quadrinhos, né, na verdade. Mas ele é muito importante, muito importante. Doc Comparato foi o primeiro livro que eu li sobre roteiro, primeiro livro que me indicaram na vida sobre roteiro. Eu gostei muito quando eu li, mas eu nem sei se eu gosto dele mais, porque como ele foi o primeiro, teve muita coisa boa. Não sei como... Eu não daria uma nota para ele como ele foi o meu primeiro, eu tenho que deixar ele neutro, não sei. Mas como ele foi importante para mim, eu deixo ele aqui. E tem algumas coisas muito importantes que ele fala que eu acho importante para vocês também. How to Write a Movie in 21 Days é incrível. Esse livro da Vicky King, ela ensina realmente a escrever um livro escrever um filme em 21 dias. Não é impossível, ela escreve no passo a passo como você faz para escrever um livro em 21 dias. E ela é bem sucinta, assim, cronologicamente o tempo que você vai escrever, o que vai acontecer em cada tempo do filme. E pasmem, depois que você lê esse livro, você começa a assistir os filmes de novo, você nunca assiste filme da mesma forma. Por quê? Porque bate exatamente com o que a bichinha escreveu. Então, assim, é muito bom. Os Segredos do Roteiro da Disney eu também li há muito tempo atrás. Hoje em dia ele é o ó de caro. Ele é muito caro. Pensa um livro caro. Ele não deve ter nem 100 páginas, gente, mas é um livro muito caro. Porque eu acho que tem poucos, acho que parou de fabricar, não sei o que aconteceu. Mas ele é muito bom mesmo. Assim, para quem está começando, ele pega algumas coisas que a Disney faz que eu acho legal. Save the Cat, muito bom. Pensa livro bom. Save the Cat é um livro que explica por quê, né? Salve o gato. Ele, além de explicar também como a Vicky King, os tempos do filme, etc., ele vai falar sobre como você faz com que as pessoas se apaixonem pelo seu personagem. E uma das funções é a gente vai falar sobre isso mais lá na frente, mas são os pontos de moral. Que eu dei o nome de pontos de moral no meu livro, a partir do que eu li nesse, mas aqui não chama pontos de moral e não explica da forma como eu explico, mas é bem legal. Story é bem conhecido, acho que é um livro mais famosinho, assim, que a maioria já viu. Acho que todo mundo já viu esse livro em algum lugar. É muito bom também, é muito bom. Eu acho ele imprescindível para você que é roteirista, ler esse. E o Manual do Roteiro do Seinfeld, que apesar de ser bem antigo, eu discordar de várias coisas, é muito bom também. Eu acho que todo mundo tem que ter contato, porque é uma visão muito fechadinha das coisas, mas é muito importante a gente ter esse livro como base. Agora, um que não está aí, que eu esqueci de pôr, mas que eu tenho ele aqui do ladinho da minha mão, que é esse aqui, deixa eu sair dessa stop sharing, que é esse aqui, que é o Criatividade S.A., não sei se vocês já viram esse livro. Ele não é um livro para roteiristas, ele é um livro que vai contar, na verdade, a história do Ed Catmull, que é o criador da Pixar. E é muito legal porque aqui ele vai mostrar como é o processo e como funciona o processo de criação dos roteiros dos filmes da Pixar. E aqui tem um termo que é muito importante, que é o termo do bebê monstro.
que a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Bom, eu mostrei isso para vocês, que é um aparato geral daquilo que eu acho que é muito importante. Você que quer ser roteirista, você que quer escrever, eu acho muito importante você ter contato com pelo menos um desses livros. Se você não sabe inglês, não tem problema, a solução vai chegar no final dessa aula. Então, o que acontece? Todas as vezes que a gente vai falar de criar um roteiro, e a gente está falando dessa vez de criar um roteiro do zero, a gente tem que ter em mente o seguinte. Todas as vezes que a gente for falar de escrita de roteiro, é muito importante a gente entender o seguinte. Independente se o roteiro é para novela, independente se o roteiro é para cinema, se o roteiro é para teatro, se o roteiro é para não sei o quê, a gente sempre fica com aquela coisa do primeiro, segundo e do terceiro ato. Ai, meu Deus, eu preciso aprender o primeiro, segundo e terceiro ato. Onde que tá? Eu preciso explicar. Alguém me explica isso. Gente, eu acho primeiro, segundo e terceiro ato um demônio. Eu não entendo por que as pessoas têm um fetiche tão grande por primeiro, segundo e terceiro ato, como se fosse assim, eu descobrir o primeiro, segundo e terceiro ato, as coisas vão funcionar. Não vai. Primeiro, segundo e terceiro ato foi uma coisa criada depois, sabe? O pessoal contava história muito antes de ter primeiro, segundo e terceiro ato. Óbvio que a gente tem o quê? Começo, meio e fim de toda a história. Só que, por exemplo, se você pega alguns desses livros que eu disse aqui, eles colocam uns gráficos, algumas coisas muito chatas. E eu tenho hiperatividade, gente. É muito chato para eu ficar lendo uns negócios que eu não estou entendendo e aqueles gráficos. E eu falei, gente, eu preciso fazer de uma forma com que as pessoas entendam a lógica das coisas, não é decorar. E aí, o que é primeiro, segundo e terceiro ato? São equilíbrios dramáticos. A história precisa estar equilibrada. A história precisa estar acontecendo. E aí você vai entender de onde vem primeiro, segundo e terceiro ato. Mas não pira nisso. Não pira nos termos. O clímax, o evento excitante. Agora é a virada do personagem. Você vai morrer se você ficar pensando nessas coisas. Existe algo que é muito mais importante, é por isso que eu trago isso no Começando do Zero, que se chama fluidez na escrita. Não adianta vir com milhões de regras, não adianta vir com construção de personagem, com não sei o quê. Se você não tiver uma fluidez na sua escrita, é o básico do básico do básico do básico. E aí, como que... Ai, Pierre, mas como que a gente vai fazer? O que é isso? O que é, primeiramente, o que é fluidez na escrita, Pierre? Nós não sabemos e queremos saber o que é fluidez na escrita. Por ela, todo mundo com caderno, todo mundo com lápis na mão. Lindo, maravilhoso. Vocês são bonitinhos demais. Ok, então a gente vai começar praticando, porque eu gosto é assim, tá entendendo? Ai, ai. Vou ler para vocês um trechinho, vocês anotem aí. Na verdade, deixa eu ver se eu copio e colo aqui. Eu vou copiar e colar aqui para todo mundo. Ok. Isso aí é o que vocês vão escrever agora. Estava tudo bem até que o peixe pulou do aquário e caiu dentro da piedade. Estava tudo bem até que o peixe pulou do aquário e caiu dentro da piedade. Eu vou dar 5 minutos no cronômetro aqui para vocês continuarem essa história sem parar. Borracha não é permitido, no máximo riscar a palavra anterior. São 5 minutos para você escrever até onde você aguentar. E deixa a cabeça funcionar, ok? Não pode parar, a ideia é essa, ok? Eu vou colocar aqui para nós conseguirmos acionar os 5 minutos. Quando eu der play, vai estar valendo, tá? Não está valendo ainda não. Todo mundo pronto? Alguma dúvida até aqui? Todo mundo aos seus postos? Então, vamos lá. 3, 2, 1, valendo. 5 minutos. Escrevam até sair sangue no dedo do pé.
Um minuto. Ok. Prontinho. Quem terminou? Levanta a mão, quem terminou, terminou. Quem não terminou, não termina mais. Isso, muito bom. Agora eu quero saber o seguinte. Agora, se vocês quiserem abrir a câmera, tá todo mundo permitido, ok? Quem quiser abrir a câmera. Eu quero saber o seguinte. Quem não conseguiu escrever mais do que meia folha? Joel, cadê você que eu não estou te vendo? Joel não conseguiu. Joselane também não escreveu. Quem mais não escreveu? Ah, não tem câmera. Tudo bem. Quem mais não escreveu? Joselane, você não escreveu. Maiele também não escreveu. Quem mais não escreveu mais do que meia folha? Jonatas Davi também não escreveu. Ok. Me mostra na câmera o quanto vocês escreveram, por favor. Fala assim, eu aqui. Eu tive que sair na hora, não. Ivanê escreveu bastante, parece. Eu escrevi exatamente meia folha. Tá ótimo, Laísa. Cris escreveu... Não tá dando para ver, Cris. 1h30? Rápida, hein? Ok, eu não consegui. Ótimo. Eu sinto dizer para vocês, mas se vocês não escreveram mais do que meia folha, vocês estão devedores da fluidez na escrita. E isso é fundamental. Vocês precisam aprender a escrever. Só que isso acontece por um motivo, que a gente não consegue escrever tanto assim. E é um bloqueio. As pessoas normalmente acham que a gente cria as coisas do nada, né? E pensa um trem que eu tenho ódio. O ódio é as pessoas falarem que a gente cria do nada. Gente, ninguém cria do nada. É impossível você criar do nada. Não existe criar do nada. Deus foi o único que criou do nada. Você replica as coisas que estão no seu cérebro. Quantos filmes vocês já assistiram na vida de vocês? Quantos livros vocês já leram? Quantos episódios de novela vocês já assistiram? Quantos anos vocês têm de vida de tanto de coisa que vocês já viveram? Aí a pessoa me tem a coragem de chegar e quando a gente vai escrever alguma coisa, ai, Pierre, eu não consigo escrever assim do nada. Do nada? Como que é do nada, gente? Você tem toda uma história, você tem... Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Num HD externo de 1 tera, cabe muita coisa. O nosso cérebro é muito mais do que um HD de 300 teras. Você evoca a lembrança assim, de quando você era muito pequenininho em fração de segundos. Em fração de milésimos. O seu cérebro é muito... Você é muito inteligente. E aí o que acontece? O que faz com que a gente trave na hora de escrever? A gente tem vários motivos, várias coisas que fazem com que a gente trave. E por isso que eu trago isso sempre na primeira aula, que é começando do zero. Por quê? Porque sem isso, gente, vocês não vão sair daqui, vocês não vão ser nada na vida em relação à escrita. Mas nós estamos aqui para te desbloquear, ok? E aí o negócio é o seguinte, vocês precisam respeitar uma coisa que se chama primeira ideia. Se você não aceita a primeira ideia que vem na sua cabeça e escreve, você vai estar matando o seu roteiro. Você não pode, isso não vai ficar bom. Ai, não sei, eu tive essa ideia aqui, mas eu acho que não vai dar certo.
eu acho que, não gostei disso aqui, acho que não vai dar bom. Se você coloca 1000 empecilhos na frente do que você está escrevendo, você não vai conseguir a fluidez na escrita. Se você é o tipo de pessoa metódica que tem que saber do começo até o fim para saber o que vai acontecer para você poder escrever, você está fadado a escrever muito pouco em um espaço de tempo muito gigantesco. Você precisa aprender a dar vazão para a sua primeira ideia. E a primeira ideia nem sempre é boa. A primeira ideia nem sempre é legal. A primeira ideia nem sempre é a mais genial do mundo. Mesmo porque, deixa eu falar uma coisa, as pessoas querem ser originais, né? Não, eu quero criar uma coisa que ninguém fez, eu quero uma coisa original. Se for uma coisa que ninguém fez, ninguém tem referência, seu cérebro nem capta. É um negócio que você não vai entender se é tão original. Se for super mega original, você não entende. Você precisa juntar coisas que têm familiaridade com alguma coisinha que foi feita diferente. Essa coisa de ser original nossa, é um fiasco. Pensa um fiasco é querer ser original na hora de escrever um texto. Por quê? Porque se tentar ser original é contrário a... Como é que fala? A primeira ideia. A primeira ideia ela não tem regra, ela não respeita o original, ela não respeita o que é bom, ela não respeita essas coisas. Ela simplesmente acontece. Nesse livro aqui do Criatividade S.A., o Ed Catmull fala que todo texto, toda vez que ele vai fazer algum roteiro, ele não, né? Os roteiristas vão trazer algum roteiro, alguma coisa nesse sentido, ele chama de bebês monstros. Todas as vezes que alguém vai trazer algum roteiro, ele chama de bebê monstro. Por quê? Porque a partir da primeira vez que eles lerem, eles vão pegar aquele roteiro, vão analisar, vão limpar, vão dar comida, vão fazer as coisas. Eles não descartam de uma vez. Porque eles sabem que esse processo da primeira ideia, esse processo criativo é extremamente importante. Se eles chegassem e falassem, não gostei do roteiro, próximo, a Pixar não era o que ela é hoje. Eles pegam esses bebês monstros, para vocês terem uma ideia, eu falo isso, no final vou explicar para vocês. Quem assistiu Up e Altas Aventuras? A maioria já assistiu, né? Aquele filme foi refeito várias... Não o filme, né? O roteiro. Foi refeito várias vezes, gente, a ponto de quase não se parecer em nada com o roteiro inicial que eles tinham criado. Esse é o poder de trazer as coisas e modificar depois. Se você não der vazão para a sua primeira ideia, se você não aceitar a primeira ideia na sua cabeça, se você ficar se bloqueando, não gostei, não, escrevi errado essa palavra, não sei o que lá, não vai dar certo. Fluidez na escrita é básico para todo roteirista, básico. E aí a gente tem alguns poréns, né? A primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre os 4 chapéus. Na nossa cabeça, não pode, e isso eu tirei do livro do Habiger, que ele é bem exemplificado nisso. Na nossa cabeça só cabe um chapéu por vez. E são 4 chapéus. O chapéu da criatividade, o chapéu do diretor, o chapéu do produtor e o chapéu do crítico. Se você tentar colocar qualquer um desses chapéus junto com o outro, vai dar errado. Como assim, Pierre? Se você está no seu processo louco, criativo, criando a história, e que história é essa, gente? Que loucura isso aqui. Meu Deus do céu, para onde está indo? E aí quando vê, no meio você tira da criatividade e bota do diretor. Não, acho melhor não. Vamos mudar aqui, gente. Vamos voltar aqui, peraí. Vamos fazer isso aqui. Aí você tira do diretor e coloca do crítico. Ai, gente, achei isso tão clichê. Por exemplo, vamos supor que seja uma história assim. Era uma vez uma menina que estava andando num bosque, aí chega o chapéu do crítico e fala, ai, gente, que clichê. Nossa, no bosque, muito chapéuzinho vermelho. Não, aí veio do diretor, não, gente, ai, do bosque, não, vamos pensar aqui, pera um pouquinho aqui, vamos melhorar esse lugar, não sei se eu gosto de bosque, não sei. Aí o produtor, gente, mas será que isso vai vender, esse negócio? Nossa, não sei. Se você não deixar o chapéu da criatividade reinar sozinho na sua cabeça, você não vai para lugar nenhum. Não tem como você criar com mais de um chapéu na sua cabeça. Não tem como você pegar
e fazer qualquer tipo de roteiro, escrever livro, série, o que for, diálogo, não tem como se você não deixar a criatividade em paz. Ela precisa ter toda... Vai, você quer cair? Vai lá. Vai morrer. Vai que eu tô te vendo. Mas deixa ela fazer o que ela quiser. Se você ficar podando no meio do seu processo criativo, vai dar ruim. Depois, gente, é como se fosse, eu falo disso no livro, é como se fosse assim, mãe, sabe, mãe, quando o menino vai andar de bicicleta, aí ele vai lá e tá andando, quando vê, ai meu Deus, peraí, deixa eu te segurar. Se você ficar segura na criança, ela não aprende. Não tem como fazer as duas coisas. Ou ele aprende sozinho, ou ele não aprende. Se você tentar ficar dando rédea, ai, ficar consertando o seu roteiro, ai, não achei que deu bom. Vai ter uma hora, gente, vai ter um momento que você vai consertar. Mas vai ter um momento lá na frente, depois que você já criou muito. Nesse processo, gente, a maioria das pessoas é travado. E quando a gente fala de primeira ideia, as pessoas nem conseguem conceber o que é isso. Porque já é tão acostumada a tentar escrever certinho, é tão acostumado a tentar fazer o roteiro certo, é tão acostumado a tentar fazer as coisas do modo que ela já sabe como vai terminar, que esse processo é doloroso quase. Então, hoje você precisa se libertar disso. Então, nós vamos fazer mais um exercício para vocês. Na verdade, mentira. Antes de eu fazer um exercício, eu queria saber se alguém quer ler o que escreveu da história ali de cima. Pode ter ficado ruim, gente, não tem problema não. A gente quer saber quem fez esse negócio ruim, mas fez. Alguém quer ler rapidinho? Dá um oi, deixa eu ver se dá para te ouvir. Ouvindo? Tô. Oi. Oi. Estava tudo bem, até que este pulou do aquário dentro da pia da escola de música. Foi aí que, então, começou o desespero de Joana, a carista do dia. Todos já haviam lhe avisado da estima que Dr. Olavo, o maestro e diretor, tinha por Bob. Assim ele chamava o lindo peixinho. Joana, preocupada com o emprego, não perdeu tempo, foi logo atrás de informações para saber onde parava aquela inação. Então, primeiro ela foi à copa com Antônio, zelador antigo de casa. Alguém poderia ajudá-la, esse alguém era ele. Ótimo, muito obrigado, Lídia. Muito obrigado, Lídia. Ivanei. Alô? Oi. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Deixa eu te mutar aqui, Lídia, peraí. Pronto. Vai lá. Estava tudo bem até que o peixe pulou do aquário e caiu na pia da cozinha. Então vi um pouco de água no canto da pia. Então, se debatendo, foi em direção à água do canto da pia. E entra na cozinha um homem. Está suado e cansado. Logo vem em direção da pia. Nem olha para ela. Só abre a torneira, fecha os olhos e deleita-se na água. Enquanto está tomando água, o peixe começa a ver aquela cachoeira e percebe que está perto dele. Então vai para baixo dela. E aproveita e fica bastante feliz, porque agora tem água corrente. Então, o homem que está bebendo água, de repente fecha a torneira. Respira fundo e olha o peixe que está na pia. Então diz, olha só, almoço. E come o peixe que estava tão feliz, cru. Que horror. Tadinho do peixe, gente. Ai, meu Deus. Bom, olha para vocês verem, as histórias elas vão para tudo quanto é lugar, gente. É muito engraçado isso, né? Cada um vai ter uma visão, cada um vai ter uma percepção, cada um vai para um lugar completamente diferente. E é assim que tem que funcionar. E nem é necessário que vocês finalizem a história, não, ok? Eu sei que a gente tem essa mania de querer finalizar, mas quando a gente está falando de primeira ideia, a gente não vai ficar buscando finalizar nada, a menos que finalize. Eu coloco 5 minutos, mas é para escrever, não precisa finalizar.
essa coisa de, eu tenho que finalizar aqui agora. Não precisa disso. Tanto que eu discordo, tanto que eu falei do livro do Seinfeld, e eu discordo dele quando ele fala que a gente precisa saber o fim do roteiro para a gente escrever o roteiro que a gente vai fazer. Não, você não precisa saber o final do seu roteiro para saber o roteiro que você vai fazer. Mas, depois que você já usou toda a sua criatividade e chegou no final, o seu final, sim, vai ter que modificar o seu roteiro para trás. Porque se você já começa querendo saber o final, às vezes você não tem o final, gente. Às vezes você tem a metade da peça, às vezes você vai começar um roteiro, você tem um diálogo, você tem uma fala, é a única coisa que você tem. E aí, se você já fala, não, mas eu preciso saber o final, você perde um tempo criativo gigante que você poderia estar utilizando, enorme, mas porque você leu que tem que saber o final, você se trava. Não, você não precisa saber o final, você tem que deixar o fluxo da sua criatividade ir, ok? Agora a gente vai para mais um exercício, vamos de novo. Agora eu quero que vocês deixem a primeira ideia aí, e eu quero todo mundo escrevendo, todo mundo que falou aqui, ó, Maeli, Jonathan, Levi, Marcelo, sei lá, quem que foi que falou aqui? Um monte de gente falou que não conseguiu escrever metade do negócio. Deixa a primeira ideia. Gente, vocês já viram quando tem um cano entupido? Que você tem que jogar muita água, mas muita água para desentupir? Que é a pressão da água que vai fazer ele desentupir? Às vezes a gente está desse jeito. Se a gente não pegar e forçar com a pressão da nossa criatividade e deixar jorrar água e vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo, se a gente não fizer isso, a gente vai sempre ter gotinhas. Uma gotinha, outra gotinha, não. Eu preciso que jorre as coisas, ok? Eu vou mostrar uma imagem aqui e a partir dela vocês vão criar o próximo roteiro, ok? Lembrando, gente, que é muito engraçado isso. Às vezes a imagem vai te remeter uma coisa que não tem a ver tanto com a imagem assim. Às vezes a imagem vai te dar só uma coisa. Te dá me deu uma coisa que você pega aquilo, meu filho, segura e vai embora com aquilo para onde for. Não fica pensando muito para onde que vai a história, não. Deixa aí. Pegou o primeiro relance de ideia que você tiver, vai nele. Entende? Então vamos lá que eu vou colocar aqui mais uma vez, a gente vai esperar 5 minutos. Gente, essa aula passa muito rápido, sangue de Jesus. Onde que eu pus? A bendita da imagem. Tá aqui. Ok. Vocês podem assustar, mas depois vai que vai dar certo. Vamos lá. Na hora que aparecer aqui já vai estar valendo, tá bom? 3, 2, 1. Valendo. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Pum, pum, pum. Pode ser roteiro pode ser uma história, pode ser um roteiro com diálogo, pode ser o que quiserem que seja. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom, né, gente? Não sei fazer isso. O cronômetro já foi. Não fica olhando muito, não. Já veio, já escreveu, já foi. Bora!
2 minutos e meio. Um minuto. Ok. Acabamos o tempo. Mão para o alto. Chega de escrever. Eu sei que vocês empolgam. Quando de repente já não sabe como é que começa. Mas aí na hora que começa também já não quer parar nunca mais. Já conheço vocês. Eu conheço vocês. Misericórdia, peraí. Vamos lá. E aí, como que foi? Senti muito mais dificuldade de fazer esse exercício. O outro achei mais fácil e fluiu muito mais, mas eu senti mais dificuldade. Por que, Marina Soares, que você sentiu mais dificuldade nesse? Por quê? Porque foi mais difícil. E aí agora vocês também vão ter que entrar num acordo. Agora esse para mim fluiu bem, para Maiele. Por que um fluiu rápido, o outro fluiu devagar? Eu tenho uma opinião por que o outro foi mais fácil. Porque eu dei o início. Entende? Quando eu dei o início, vocês já sabiam para onde ir. Eu já filtrei 90% de tudo que podia acontecer. O personagem não estava no espaço sideral, ele não estava nada. Eu já delimitei tudo certinho. E vocês... Cheguei agora, tomara que tenha entendido a proposta. Bom, olha para vocês verem que legal. Independente... Eu sei que algumas coisas vão ser mais fáceis que as outras. O gancho que você vai pegar vai ser mais fácil, mas é importante vocês treinarem sempre, gente. Gente, é muito importante vocês saírem dessa aula aqui depois e vocês criarem coisas. Acordar de manhã cedo. Por isso que roteirista sempre anda com um bloco de notas, sempre anda com o celular na mão, com o Google Drive aberto para escrever as coisas. Porque vem a ideia, você... e não para. Não para.
Vocês precisam aprender a ter esse hábito de escrever. Sabe o que acontece? A gente fica esperando. Nossa, eu, por exemplo, eu tô com uma peça, duas. Tô com 2 peças e um livro que eu tô escrevendo um livro de treinamento de ator e 2 espetáculos que estão lá. Eu, quando vejo a ideia, eu vou lá e... Quando eu paro para escrever, que não são 2 prioridades para mim agora, mas que tá lá. Eu deixo lá. Aí, às vezes, me vê uma ideia, nossa, vai ser ótimo para o espetáculo, deixa lá. As pessoas têm mania de abortar as coisas antes. Olha, as pessoas são grandes abortistas de bebês monstros. Não pode. Se o bichinho for bonitinho, já nascer com a perninha, já nascer bonitinho, formadinho, ninguém quer ele. E não é assim. Vocês precisam aprender a amar os bebês monstros. Que é essa coisa sem forma, sem saber para onde que vai dar, o que é isso que está na minha mão. E vai escrevendo. Gente, bota isso na cabeça de vocês. Roteirista escreve coisas boas e coisas ruins. Sabe de uma coisa? Eu não lembro agora, me falhou a memória, mas eu acho que foi no livro do Seinfeld. Agora eu não lembro onde que foi, ou se foi no Story. Que ele fala o seguinte, certa vez eles foram contratar os roteiristas em Hollywood para fazer um filme. Eles descobriram que eles pagavam para fazer 10 roteiros e apenas 2 viravam filmes. Eles falaram, gente, acabou isso aí, acabou essa palhaçada, olha, acabou esse negócio, a gente vai fazer o seguinte agora, nós vamos parar de fazer 10, a gente vai fazer 2 bons. Chega, a gente fica fazendo 10 roteiros, só 2 viram filme, acabou, gente. Fazer isso não. Agora, a moda faz 2 bons. Moral da história, nenhum ficou bom. Por quê? Porque criatividade tem essa bênção de 10 para 1. Você faz 10 coisas ruins e vem uma boa. Se você fala... Gente, se existisse uma fórmula de vou fazer um bom roteiro, eu estava bilionário, bizilionário, e todos os roteiristas, você não vai ver um livro de roteiro ensinando fórmula de roteiro, como se cria. Eles vão te ensinar como não errar. Agora, como acertar, ninguém vai te ensinar. A gente fica nessa... exatamente. Tarantino não ia ter os 9 filmes. Olha para vocês verem, gente, é muito importante vocês entenderem que vocês precisam criar um monte de coisa ruim antes de vir a coisa que é super legal, super original, super não sei o que lá. Criem as coisas ruins, deixa que elas nasçam. Sabe o espetáculo ruim que você escreveu? Termina ele, vai escrevendo. Até você enjoar. Você enjoou, enjoei. Cansei desse espetáculo aqui. Não para de criar. O seu cérebro ele vai aprender a criar junto com você. Só que se você for metódico, não, eu só vou escrever se eu souber o que tem na próxima linha. Gente, eu sei que tem, por exemplo, quando você vai escrever um livro, você tem a escaleta para poder se guiar. Mas, gente, isso são técnicas para te ajudar. Que deu certo para um, normalmente não dá certo para todo mundo. Você precisa entender que a coisa mais importante como roteirista se chama fluidez. É a sua capacidade de dar play na sua criatividade e não parar. E ir escrevendo. Escrevendo, escrevendo. E aí, quando vê uma coisa junta com a outra, você fala, uau, que genial! Bom, isso é uma técnica, essa técnica da primeira ideia é de um pedagogo chamado Keith Johnston. Ele começou a reparar que as crianças eram muito mais criativas que os adultos. Que uma criança, você chegava para ela e falava, faz uma arara aí. Ele, do nada, virava uma arara estranha, esquisita, mas virava uma arara. Se você chegasse para ele, me conta uma história sobre não sei o que lá. A criança, mesmo galgando passos curtos, te contava a história inteira. Enquanto você chegava para um adulto e falava, faz não sei o que, o adulto travava na hora. Essa capacidade criativa, gente, é nata nossa. É nata. Nós somos seres extremamente criativos. Extremamente criativos. Deus é criativo, nós somos imagem e semelhança de Deus, nós, por natureza, somos criativos. Nós fomos bloqueados ao longo do tempo que fazem com que a nossa ideia não seja boa. Que faz com que, isso aí já fizeram. Isso daí já tem. Nossa, mais um espetáculo sobre isso? Nossa, mais um roteirinho sobre isso? Já tem. Já tem, já tem.
E aí, você chega no final do negócio e não tem nada. E ao invés de você ter criado os seus 16 roteiros ruins, você não tem roteiro nenhum. Bom, eu preciso que hoje vocês entendam isso. Criem, independente de A, de B, de C. Escrevam, escrevam e escrevam. Desentupa todos os canos de bloqueios criativos que vocês têm. Não deixa isso acontecer. Porque eu preciso que vocês sejam ágeis. Velocidade tem tudo a ver com criatividade. Anota isso. Velocidade tem tudo a ver com criatividade. Se você ficar parando, se você ficar organizando, se você... Ai, Pierre, mas eu sou uma pessoa metódica. Não seja. Treine para não ser na hora de escrever. Depois vai ser ótimo você ser metódico na hora de organizar. Na hora que você for colocar o chapéu do crítico, na hora de colocar o chapéu do diretor, vai ser maravilhoso. Se você misturar as coisas, você vai ser uma pessoa frustrada em tudo na sua vida, não é só na criação de roteiro, não. Porque tudo você vai querer que seja extremamente perfeito e maravilhoso. E não é assim que funciona. Então, tenha isso em mente. Você precisa ter uma fluidez na escrita, e isso é mega importante. Eu quero escutar um dos textos que alguém escreveu aí. Quem vai ler o último texto aí que achou que ficou mais ou menos? Ou que ficou ruim também? Eu. Vai lá, Joselaine. Joselaine, é isso? Isso. Pode chamar de Josi, fica mais fácil. Josi, eu gostei deste sotaque. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, eu percebi. Vai lá. Uma mulher que estava cansada de sua rotina de trabalho, casa e estudos, decidiu tomar um café, um chá de laranja em sua janela. Esqueceu que sua vizinha fofoqueira não a deixava em paz por nada, inclusive quando Janice abria sua janela. A vizinha fofona perguntava sobre tudo, a ponto de deixar Janice mais irritada que o normal. Janice fechou a cara e em sua mente a xingou de tudo que é jeito, desejando até mesmo que a fofona despencasse de sua cadeira de balanço. Mas, em um estalar de dedos, Janice retornou a si e se lembrou que poderia oferecer-lhe um chá, e voltar todas as perguntas para a vizinha inconveniente e chata, que a aterrorizava sempre. E assim fez. Janice foi mais inconveniente que fofona. Que ótimo. Muito bom, muito bom. Alguém mais? Pode? Tá dando para ouvir? Tá, sim, pode falar. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Carmen é uma jovem que sofre de depressão. Foi bem pesadão, mas ok. Carmen é uma jovem que sofre de depressão, porém encontra nas flores um passatempo que a distrai e a faz pensar na vida, pois a beleza delas a fazem se sentir bela também e capaz de realizar qualquer coisa. Porém, depois de uma forte tempestade, quase todas as flores foram destruídas, sobrando apenas uma pequena rosa laranja. Ela então começa a perder suas esperanças, aquilo em que ela se firmava para viver. Ao olhar pela janela, Carmen vê um homem vendendo flores. Ela então decide comprar algumas e recomeçar do zero sua plantação. Porém, algo a impede. O medo de ser ignorada, de ser maltratada, como no passado, a faz querer desistir. Mas ela pensa, e se não precisar ser desse jeito? Nem todas as pessoas do mundo são assim. Pelo menos tente. Ela então desce as escadas e abre a porta pronta para chamar o vendedor. Aí acabou aqui. Oh, que legal! Muito bom. Quem mais vai ler? Eu posso ler. Vocês Leia. estão me escutando? Tô sim. Tá. Da janela, eu sempre via ela. Uma menina linda, mas ao mesmo tempo passava tristeza com o olhar. Todos os dias, na mesma hora, ela bebia o seu chá. Aquele momento sagrado me remetia a um escape, um momento de descanso das ideias, dos medos, um momento do chá. Eu sei que não parece ter muito sentido, mas eu continuava observando e pensando o que aquele momento significava para ela. Pois no meio do olhar triste, a janela abria, o sol entrava, enquanto simplesmente ela fazia e bebia o seu chá. Não sei se em algum momento terei coragem de perguntar para ela se está tudo bem, nem se faz algum sentido isso que eu criei na minha cabeça. Mas eu decidi crer que a luz que entra pela janela, de alguma forma, ilumine aquele momento, levando essa luz para dentro da sua vida.
Quem sabe o olhar dela mude, ou o momento passe a não existir. Mas todo dia é isso que eu fico a pensar e refletir. Sobre a moça, aí ficou assim. Não deu para terminar. Ah, que legal, gente. Tá muito lindo. Próximo. Quem vai ler também? Vai alguém? Vai lá, meu filho. Está Samantha cuidando da sua planta, pensando sobre seus problemas de quando ela estava viva. Sim, já faz 3 meses que Samantha morreu de infarto fulminante nessa janela, enquanto cuidava da sua planta. Desde então, seu espírito ainda faz este ritual de cuidar da planta. Samantha, então, ouve uma voz branda, dizendo: vem. Olha para trás e nada vê. Olha para cima e para os lados, também não vê nada. Então olha para seu corpo e percebe que estava mais branco que o linho. Começa a entender por que, ao longo desses 3 anos, Samantha fazia o mesmo ritual, nesse loop infinito. Então seguiu a voz e percebeu que estava morta. Quando percebeu, a planta murchou e também morreu. Esse é mais trágico, né, gente? Esse foi mais triste. Mais alguém quer o último para finalizar? Ninguém? Então, pode ler, Miriam, pode ler. A menina dos fios de luz. Tinha o poder de acender e iluminar qualquer coisa, mas se abafada ou se apagada, se escurecia e deixava de cumprir o seu papel ao qual nascera. Sorte de Clara, que descobriu logo na sua adolescência, apesar de na sua infância se deixar ser constantemente apagada. Às vezes, pega de surpresa, se apagava. Por sorte, sempre lembrava sua origem, e isso lhe dava força para se acender novamente. Oh, gente, vocês estão muito. Vocês estão muito, vou te dizer, viu? Que lindeza. Bom, é isso. Olha para vocês verem como uma imagem já remeteu a várias coisas para vocês, como isso já traz ideias completamente diferentes. Olha para vocês verem, é uma mesma imagem, olha o tanto de coisa nada a ver uma com a outra que surgiu. E é assim, a gente tem essa visão única do mundo das coisas, então a gente precisa utilizar isso. Então, quando a gente fala que a gente quer criar um roteiro original, todos foram originais aqui. Não vi nada que eu já tenha visto em algum lugar. Todos, olha para vocês verem, vocês tiraram 3 segundos para criar. Olha como isso é nato de vocês. 5 minutos vocês escreveram uma história que vocês, se vocês não tivessem aqui, vocês não iam escrever. Já estava dentro de vocês. Olha que legal. E tem muito mais coisas. Se você pegar amanhã e falar, vou escrever aqui, e 5 minutinhos, vocês vão ver o tanto de coisa que vai surgir. Então, por favor, se tem uma coisa para essa aula servir, deixe a criatividade de vocês fluírem. Não bloqueie a criatividade, vocês têm muita coisa. Ok?